acesas. Deixa esse aqui o pessoal ficar curioso, tá? Graças a Deus, irmãos, já oramos. Vou te pedir nesse momento, abra a palavra do Senhor no Evangelho de João, João capítulo 12. Hoje eu fico mais tranquilo em suar, né? Porque todo mundo está suando, então é mais tranquilo. É um calor, mas glória a Deus por isso. 2023, tema central é o ano do romper. Ano do romper. E o tema do mês de janeiro? Uma pergunta: fazer ou gerar? E você, igreja do Senhor, como é que tem pensado a respeito disso? Tem feito? E só feito? Você tem feito pensando em gerar? Que afinal de contas tem que fazer. Para gerar tem que fazer. Mas como fazer? Precisamos pensar. Fazer para gerar. João capítulo 12, a partir do versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era da Betsaida, da Galileia, com o pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Versículo 24. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Talvez você esteja já curioso por que eu tenho esses 3 frutos aqui na minha mão. Alguém sabe o que é isso? Limão, muito bom. Pensei que alguém fosse falar tangerina. 3 limões, irmãos. Durante um tempo eu fiquei pensando sobre o que o Senhor queria ministrar ao nosso coração no dia de hoje, quando fomos passar a escala. Mas não tinha recebido do Senhor nenhuma palavra. Até que certo dia eu estava andando lá no condomínio, passeando com o Minduim, que é o nosso cachorro. Então me parei de frente de uma árvore. Uma árvore que inclusive eu plantei há 3 anos atrás. E eu fiquei surpreso porque quando eu olhei para essa árvore, que era um limoeiro, estavam alguns frutos pendurados. E como fui eu que plantei, eu tenho todo o direito de arrancar primeiro o fruto, né? Então eu fui lá e catei o fruto. Mas o melhor de tudo isso, irmãos, quando eu olhava para aquela árvore, eu pude entender uma mensagem do Senhor para o meu coração, e para que eu pudesse compartilhar hoje conosco. É tempo de gerar. É tempo de gerar. Somos uma igreja que foi chamada para gerar. Há 3 anos atrás eu lembro que fui a uma visita na casa de um amigo, meu irmão, minha esposa, minha cunhada, e lá nós ganhamos alguns limões. Levei para casa, fizemos uso do fruto. Eu lembro como se fosse hoje, apesar dos 3 anos.
peguei uma semente, peguei a maior que tinha mais vigor, e falei, vou plantar um pé de limão. Peguei aquela semente e plantei. 15 dias mais ou menos depois, aquela semente começou a germinar. Virou um brotinho agora, desse tamanho assim. Sendo que aquele brotinho foi crescendo. Crescendo, 3 anos depois, virou uma árvore. Mas quando eu fiquei olhando para aquele limoeiro, eu fiquei pensando aonde estava a semente que eu plantei. E por mais que eu quisesse cavar no pé dele, tudo que eu ia achar era raiz. A semente não estava mais lá. Por quê? A semente morreu. A semente morreu para gerar vida. E aquela vida, aquele limoeiro, estavam gerando outros frutos. Que se eu pegar cada limão desse, deve ter mais de 15 sementes aqui. Se eu pegar um limão desse e plantar as 15 sementes, elas também vão morrer para gerar mais vida e também vão gerar mais frutos. O ciclo continua. O Senhor nos deu uma mensagem: chamados para gerar. Somos uma igreja que foi chamada para gerar. No texto que nós lemos, Jesus usa justamente isso, de um sentido figurado, para poder dizer a Filipe, a André, aos gregos, aqueles que estavam ali. Jesus usa de um sentido figurado para poder dizer a eles o propósito, o motivo da sua morte. Sendo que diferente de um caroço, de uma semente de um limão, Jesus usa a semente de um trigo. Ele diz, olha, assim como a semente de um trigo é plantada, se ela não morrer, ela não gera, ela permanece uma semente. Mas se a semente do trigo que foi plantado morrer, ela gera muitos frutos. Jesus morreu com um propósito. Morreu para nos gerar. Mas Ele nos gerou para que a gente possa gerar. Mas antes de gerar, primeiro é necessário morrer. Se nós acompanharmos no versículo 20, estava dia já de acontecer a maior festa judaica, a Páscoa, quando Israel celebrava a Deus por sua libertação, por sua salvação do povo lá no Egito. Êxodo capítulo 12, a gente pode ver isso. Lá foi instituída a própria Páscoa por Deus. Uma festa que parava toda Jerusalém. Todo o povo se reunia para poder celebrar. A questão é que no Novo Testamento, quando a gente olha para Jesus, Jesus veio para concretizar algo que começou lá atrás. Porque Ele era, ou seria, o verdadeiro Cordeiro Pascal, que seria sacrificado para a libertação e salvação daquele povo e de nós. E no versículo 20 começa dizendo, como nós lemos, que entre aqueles que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. E é interessante quando João relata que alguns gregos estavam indo à festa da Páscoa em Jerusalém para adorar a Deus. E qualquer estudo que você buscar a respeito dos gregos vão direcionar para pelo menos 2 pontos. Primeiro, ou eram judeus que viviam fora de Jerusalém, mas viviam debaixo de uma cultura helenística, uma cultura grega, mas eram judeus convertidos ao judaísmo, ou eram gregos de fato, que se converteram ao judaísmo, estavam indo a Jerusalém para poder adorar a Deus. Contudo, não importa muito se eles eram gregos, se eles eram judeus. Entendo que quando João escreveu isso aqui, estava dizendo para nós, para aquele povo, para a gente hoje, que a palavra do reino de Deus estava sendo expandida
estava ultrapassando as barreiras culturais, estava ultrapassando as barreiras sociais. As boas novas do Evangelho estavam alcançando corações a quais os judeus até mesmo olhavam e talvez pensavam que para eles não haveria salvação, porque eles eram o povo selecionado e escolhido por Deus. Mas não. A palavra do Senhor, ela nos diz que as boas novas, que a semente que foi plantada, que a semente que morreu, foi para alcançar a toda a humanidade. O fato é que o Evangelho de Cristo, a mensagem da salvação estava ultrapassando as barreiras, estava ultrapassando os limites da sociedade. Gálatas 3, 28, o apóstolo Paulo escreve: não há judeu, não há grego, não há escravo nem livre, não há mulher, não há homem, todos são um em Cristo Jesus. O Senhor nos mostra que não podemos selecionar entre o povo, entre a humanidade, aqueles que querem, ou que devem, ou que não devem ser salvos. A palavra do Senhor nos mostra que nós precisamos olhar com o olhar de Cristo para aqueles que estão ao nosso redor, porque seja homem, seja mulher, seja grego ou seja gentil, se é um ser humano, ele pode também ser alcançado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E é inadmissível quando ainda hoje, nos dias de hoje, a gente encontra a igreja do Senhor de uma forma geral, pelo mundo afora, selecionando pessoas a receber o Evangelho de Cristo. É inadmissível quando ainda hoje a gente vê no corpo de Cristo atitudes racistas, atitudes preconceituosas, atitudes de discriminação porque é homem ou porque é mulher. E o Senhor, Ele chama uma igreja que quer gerar. Mas uma igreja que quer gerar, ela precisa olhar com os olhos de Cristo. Os olhos de Cristo não é um olhar que olha para o ser humano julgando, ou excluindo, ou separando. O olhar de Cristo é um olhar que olha para o ser humano, trazendo para Ele. Assim foi, versículo 20, aqueles homens gregos estavam indo a Jerusalém para poder adorar a Deus. O versículo 21, se você acompanhar comigo, diz que eles se aproximaram de Filipe e disseram a Filipe: Senhor, nós queremos ver a Jesus. Filipe então ele vai até André e os dois vão a Jesus. Eu entendo que como Filipe e André, como igreja do Senhor, nós temos a missão de levar pessoas a Cristo. Pode ser que durante essa semana alguém ainda chegue para você: eu quero, me leve a Jesus. Pode ser que essa semana alguém ainda olhe para você e fale: olha, esse Deus que eu vejo na sua vida, é esse que eu quero para mim. Me leve a esse Jesus. Filipe e André levaram esses homens a Jesus. Possamos levar pessoas a Jesus. A igreja precisa ser a ponte neste mundo para fazer com que pessoas cheguem ao Senhor. Versículo 23, Jesus disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus estava apontando para uma resposta que direcionava a cruz. Jesus estava falando para ele: olha, o momento é esse, porque já estava próximo da Páscoa. O momento é esse, não vai tardar em que o Filho do Homem será glorificado, que o Filho do Homem será morto, que a semente morrerá, mas morrerá para trazer vida. E Jesus então faz essa ilustração. Versículo 24, ele diz: digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra, não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. É a primeira lição.
para nós hoje. Para gerar é necessário morrer. Para gerar é necessário morrer. Já estava chegando a Páscoa, quando Jesus morreria na cruz para a salvação do mundo. Então Jesus usa dessa ilustração para poder explicar àqueles seus ouvintes o motivo da sua morte. Uma morte que geraria vida. Por causa do pecado do mundo, todos nós nos tornamos pecadores. O apóstolo Paulo escreveu em carta aos Romanos. Todos nós nos tornamos pecadores. E a consequência desse pecado não foi diferente. Foi a morte. Mas Deus, irmãos, Deus olhando para o mundo, Deus olhando para a humanidade caída, Ele decidiu fazer uma plantação. Deus decidiu plantar uma semente, porque Ele olhou para a humanidade e ainda viu esperança. Ele falou: ainda que essa humanidade esteja morta, ainda que essa humanidade esteja perdida, eu vou plantar uma semente, que embora ela vá morrer, mas ela será capaz de gerar vida a todo aquele que crê. O desejo do Senhor ao plantar essa semente de Jesus Cristo foi fazer de nós filhos dele, foi fazer da humanidade seus filhos. Porque a gente não pode se contentar em ser apenas criaturas de Deus. É óbvio, todos nós fomos criados pelo Senhor. Todos nós somos obras das mãos do Senhor. Mas o desejo dele é fazer de mim, de você, de toda a humanidade, seus filhos. O desejo dele é gerar filhos para ele. João capítulo 1, versículo 12 e 13. João escreve: contudo, todos aqueles que o receberam, aqueles que creram em seu nome, ele, Deus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Deus deseja gerar filhos. Gálatas 3, 26. Paulo afirmou: todos vocês são filhos de Deus. Paulo disse: todos vocês são filhos de Deus. Mas ele continuou o versículo dizendo: mediante a fé em Cristo Jesus. Para ser filho é necessário morrer. A palavra do Senhor hoje para nós, se já nos entregamos a Cristo, se já olhamos para Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor, que a gente entenda, irmãos, que a gente passe a olhar para nós como filhos de Deus, como alguém que foi gerado pela morte dele, como alguém que foi separado por ele lá naquela cruz. Mas se ainda há entre nós, se ainda há entre aqueles que estão nos ouvindo, ainda vão nos ouvir, alguém que não entendeu o sacrifício de Jesus naquela cruz, a semente que morreu para gerar vida, hoje é amanhã. Hoje é a amanhã que o Senhor deseja gerar. O Senhor nos chama para ser filhos. O Senhor nos deu uma identidade. Nela está escrito lá, olha, o nome do Pai é Deus. Fomos gerados em Cristo Jesus por aquilo que Ele fez naquela cruz. Mas Ele disse que é necessário nascer de novo. João capítulo 3. Jesus disse a Nicodemos, para entrar no reino é necessário nascer de novo. Nicodemos, para entrar no reino é necessário matar o seu eu, é necessário matar o seu velho homem. Para entrar nesse reino, Nicodemos, é necessário matar essa natureza pecaminosa, fazer morrer seu relacionamento com as coisas pecaminosas desse mundo, fazer morrer sua vida gerada no pecado.
lembre-se, todos os dias a semente foi plantada. Essa semente gerou você. Essa semente gerou a igreja de Cristo. E a porta permanecerá aberta para que outras pessoas, outros frutos sejam gerados. Mas Ele conta com a sua igreja. O que mais falta para nós hoje tomarmos uma atitude de assumir essa identidade como filhos? Às vezes a gente fica preso às indecisões, irmãos, e fica caminhando, achando que está convertido, mas na verdade está apenas convencido, por causa de um bom relacionamento. Nossa, mas é tão bom vir para cá, tanta gente boa. Mas Cristo não quer convencimento. Cristo quer conversão. Cristo quer transformação. Cristo quer mudança de vida. Cristo quer atitudes. Atitudes que só cabe a nós tomarmos. E até quando vamos permanecer nas nossas indecisões? Até quando vamos permanecer vivendo a nossa vida segundo o nosso governo? O que mais precisamos que Deus faça na nossa vida, na nossa família ou no nosso meio, para poder tomarmos uma decisão? O que mais você está esperando que Deus faça? O tempo é hoje, o momento é agora, a hora é essa. Deus plantou a semente, Ele morreu com o objetivo de gerar filhos, gerar vida. Segundo ponto, o que precisa morrer na nossa vida hoje para gerarmos? Você já pensou nisso? Olhando para si, olhando para o seu interior, olhando para o seu coração, você é capaz de perguntar: o que precisa morrer hoje na minha vida para que eu possa gerar frutos? Versículo 25, Jesus disse àqueles homens: aquele que ama a sua vida a perderá, mas ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Muitas vezes não geramos, porque há coisas vivas. Muitas vezes não geramos, porque há coisas vivas dentro de nós, do nosso coração, que nos impedem de avançar. Amar, Jesus estava falando para eles, amar significa priorizar a si e não ao rei. Jesus estava falando para eles que, enquanto eles amarem a vida deles mais do que amar a Cristo, enquanto eles priorizarem a vida deles mais do que priorizar o reino, eles não poderiam gerar. Jesus também estava dizendo a eles que eles precisavam odiar o seu corpo. Mas fiquem tranquilos que odiar o corpo, Jesus não estava dizendo que eles tinham que maltratar o corpo deles, que eles tinham que fazer o corpo deles sofrer. Não era isso. Não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo que eles precisavam odiar a vida deles a ponto de priorizar o reino. Jesus está falando do reino de Deus. Cristo Jesus precisa ser a prioridade na vida de vocês. E se isso não for a prioridade, algumas coisas precisam morrer. Eu penso que precisa morrer hoje na minha vida. Você é capaz, você tem coragem de fazer essa oração ao Senhor e falar para Ele: Senhor, o que é que eu estou priorizando na minha vida que não é o seu reino? E o que é que precisa morrer hoje? O que é que eu preciso deixar hoje para de fato ser aquilo que o Senhor quer que eu seja? Porque às vezes a gente é meio egoísta, irmãos. A gente vive um egoísmo. A gente olha só para a gente. E se
se há um esforço em obter uma vantagem própria, uma segurança ou um prazer, sem pensar no próximo, sem pensar no alheio, sem pensar naquele que está do nosso lado, olhando somente para nós, precisamos matar o egoísmo do nosso coração. Não podemos ser egoístas a ponto de olhar somente para nós. Talvez o que precisa morrer hoje no nosso coração é o egocentrismo. Talvez a sua vida tenha sido o centro de tudo aquilo que você vai fazer. Todas as atitudes, todas as práticas, você só olha para você e se coloca como centro. Aonde nesse centro você tem um governo de tudo. É você que sabe, é você que decide. Sou eu, sou eu e sou eu. O problema é que o egocentrismo ele coloca a gente no centro e tira quem deveria estar no centro e coloca para fora. E quando a gente tira Jesus do centro da nossa vida, a gente precisa matar ele para que Cristo viva nesse meio, para que Cristo passe a governar, para que Cristo passe a reinar. Quer ver outra coisa que a gente precisa muitas vezes matar? Falta de perdão. Falta de perdão. Às vezes a gente não consegue gerar dentro do nosso lar. Às vezes a gente não consegue gerar novas vidas dentro da nossa casa, da nossa parentela, sabe por quê? Porque a gente está brigado. Porque a gente não pede perdão. Porque a gente não volta atrás. Ah, mas eu queria tanto que fulano ou fulana se arrependesse, se convertesse a Cristo. Mas a gente vive uma vida cristã sem se arrepender. E a oração de Jesus aos seus discípulos foi o quê? No Pai Nosso. O modelo que ele deixou, ele disse para nós: olha, quando vocês orarem, olha assim. Mas certo momento ele disse: Pai, perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados, assim como eu tenho. Mas e se eu não tenho perdoado? Será que eu sou perdoado? E às vezes a falta de perdão dentro do nosso lar faz com que a gente não gere. Impede com que outras pessoas se aproximem de Cristo. Tem filhos, e essa é a realidade. Filhos que não conseguem perdoar pais, pais que não conseguem perdoar filhos. E não tem como gerar. E Jesus nos ensina que para gerar é necessário morrer. Que a nossa oração ao Espírito Santo dele seja: Senhor, revele ao meu coração. Revele ao meu coração aquilo que hoje eu preciso matar antes de sair por essas portas. Revele ao meu coração aquilo que hoje eu preciso abrir mão antes de sair daqui, porque quando eu sair, eu quero gerar. Porque quando eu chegar em casa, eu quero gerar. Porque quando eu chegar no meio dos amigos, daquelas pessoas a qual me relaciono no meu trabalho, lá eu também quero gerar. Então, se há alguma coisa lá que te impeça de gerar, precisa morrer hoje. Precisa ser deixada para trás hoje. Porque o Senhor te chamou para gerar. E o terceiro ponto: o serviço cristão requer uma vida de produtividade. Versículo 24. Jesus disse: mas se morrer, dará muito fruto. Nossa vida precisa gerar novos filhos. A morte de Jesus foi uma semente plantada por Deus. Já falei. Essa semente morreu para gerar novos frutos. Isso aconteceu.
Os seus discípulos foram os primeiros frutos. Atos dos Apóstolos diz que o povo estava reunido, congregado, orando, buscando. E aqueles frutos foram revestidos. Aqueles frutos receberam poder. E a partir daí aqueles frutos começaram a desenvolver. Pedro começa a pregar, 3.000 almas são convertidas. Pedro começa a pregar, 5 almas são convertidas. E os frutos começam a aparecer. Pedro sai aos judeus e prega as boas novas. Paulo é levantado como fruto também e sai a pregar aos gentios, aos gregos, a todos aqueles que não viviam dentro do contexto judaico, todos os fora da lei judaica. O evangelho é expandido. A igreja vai crescendo. A árvore vai produzindo a ponto de chegarmos aqui hoje e olhar os frutos, que são resultados lá de trás, de algo que foi plantado. Mas como eu disse nesse tópico 3, o serviço cristão ele requer uma vida de produtividade, porque nós fazemos parte dos frutos de algo que foi plantado lá atrás, mas outras pessoas precisarão fazer parte de algo que vai ser plantado hoje. O Senhor conta com uma igreja hoje, que seja produtiva, que assuma o compromisso de pregar as boas novas, de cumprir, e essa é só para quem participa do GCL, de cumprir o se vira e prega. Se você não faz parte do GCL, vou deixar o próximo GCL você participar. Mas Deus conta hoje contigo, para você se virar e pregar. É uma ordem dele para a sua igreja. A igreja precisa gerar. João 15, versículo 16, Jesus disse: vocês não me escolheram. Olha, Jesus disse: vocês não me escolheram. Antes eu escolhi a vós. Mas escolhi para quê? Para que vocês possam ir e gerar frutos. Mas ele para aí. Frutos que permaneçam. Frutos que permaneçam. Ontem eu fui fazer uma visita do meu irmão. Cheguei lá, tinha um limoeiro lá na varanda dele. Mas coitado, o limoeiro dele está tão maltratado. Eu fiquei olhando para aquele limão lá. O limão está tão maltratado, pequenininho. E eu fiquei pensando se de fato aquele fruto ia permanecer, pensando nessa mensagem. Porque gerar fruto às vezes não é difícil, se a gente está servindo ao Senhor. Mas o chamado do Senhor não é somente para gerar frutos. Porque se a gente não cuidar do limoeiro, já fica a dica, sabe o que vai acontecer? O fruto vai começar a amarelar. Vai começar a amarelar. E o fruto não vai permanecer. O fruto vai cair. Deus chama uma igreja que gera frutos, mas que também cuida dos frutos para que ele permaneça. Deus chama uma igreja que gera, mas que discipula. Não é isso que nós aprendemos em Mateus 28? Discipulado. Caminhe junto. Esteja lado a lado. Ligue, mande um zap. Sei lá, manda mensagem no Instagram, Gabriel. Mas faça alguma coisa. Porque o fruto que a gente gera precisa permanecer. Até que esse fruto que permanece vai estar bom para colher. E as sementes dele vão ser plantadas. E vão brotar, vão germinar, vão crescer. Para então esses que a gente discipulou gerem outros frutos. Mas é necessário entendermos que somos uma igreja que o Senhor chamou para ir gerar frutos. Uma igreja que o Senhor chamou para ir e ser produtiva e gerar frutos que permaneçam.
quarto passo. Só gera aquele que segue a Jesus. Somente aquele que segue a Jesus é capaz de ter uma vida cristã produtiva. Porque se não seguir a Jesus, se ele não for um modelo, não é possível produzir. Versículo 26, Jesus finaliza ali dizendo para eles: olha, aquele que me serve precisa seguir. E Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 22, olha o que diz: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus: sigam-me. E eles o seguiram, porque eu farei de vocês pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Esses homens marcaram a história, mas não marcaram a história simplesmente fazendo. Esses homens marcaram a história gerando vidas, porque seguiram a Jesus. Possamos entender nessa manhã que não importa qual seja o grupo cultural, são gregos, são gentios, e se você olhar para a nossa realidade hoje, o grupo cultural está bem extenso. Mas lembre, olhem com os olhos de Jesus. O grupo cultural hoje, na realidade a qual nós estamos vivendo, é bem variado, e vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas se nós olharmos para o nosso lado, para dentro da igreja que a gente vive, ou para a maioria de uma forma bem ampla, a gente não encontra as ex-prostitutas, a gente não encontra os homossexuais, a gente não encontra aqueles que dizem que não tem sexo, que nasceram assexuados. Talvez a igreja precisa ter um olhar mais amplo. Talvez os nossos olhos precisam ser os olhos de Jesus e olhar para todos que estão ao nosso redor. Jesus disse: aquele que me serve. Servimos ao Senhor? Amém? Amém. Servimos ao Senhor? Amém. Mas ele diz: aquele que me serve precisa me seguir. Aquele que me serve precisa fazer de mim, Jesus dizendo, a sua referência, fazer de mim o seu modelo, fazer de mim o seu espelho. Seguir a Jesus como esses homens muitas vezes significa renunciar. E como eu disse, deixar para trás aquilo que nos prende. O Senhor ainda hoje chama assim pessoas para seguir. O Senhor ainda hoje chama pessoas para servi-lo. O Senhor ainda hoje chama pessoas a fazer parte de uma igreja que gere. Esse tema, gerar, fazer ou gerar, assim como o tema do ano de 2023, o ano do romper, é um tema profético. É um tema profético que nós precisamos de levantar as nossas mãos, abrir a nossa boca, assumir a identidade de alguém que foi gerado e ir fazer discípulos, ir gerar frutos que permaneçam. Eu quero finalizar. Deus plantou uma semente que morreu, e eu repito isso para que realmente fique gravado. Usei isso como uma introdução para nós entendermos, só ouvindo e vendo, para que a gente saia daqui lembrando: preciso gerar fruto. Essa é a missão da igreja.
Preciso plantar sementes que vão morrer e vão gerar. Mas eu preciso permitir ou matar algumas coisas que me impedem de produzir. Sejamos servos do Senhor, sejamos discípulos do Senhor, possamos segui-lo todo dia, cada instante, e onde estivermos, produzirmos para o seu reino. Amém? Amém. Obrigado, que Deus nos abençoe. Fique de pé para nós orarmos. Bom, se o Senhor ministrou os nossos corações, eu acredito que há coisas em nós ainda que precisam morrer. Eu acredito que há coisas em nós ainda que precisam ser deixadas para trás, ser abandonadas. Eu acredito que há vidas ainda que precisem assumir a sua identidade de árvore frutífera, de que vai sair daqui comprometido para gerar. Se o Senhor ministrou em nossas vidas hoje, é sinal que a gente precisa sair daqui hoje entendendo que quem nos escolheu não fomos nós, mas foi Ele. E que Ele nos escolheu para irmos gerar frutos que permaneçam. Assuma esse compromisso. Assuma esse compromisso como igreja do Senhor. Assuma esse compromisso de gerar vidas, de levar pessoas ao reino de Cristo. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa manhã, Deus. O meu pedido é que nessa manhã Teu Espírito Santo, ao sondar o nosso coração, possa nos revelar, ó Deus. Porque se há alguma coisa em nós, se há algo em nosso coração que ainda hoje, Pai, que ainda hoje precisa morrer, nós queremos nessa manhã matar, Jesus. Se o egoísmo, se o pecado, Senhor, se o meu eu, se a minha vida, Deus, se a minha falta de escolha, de atitude em querer te servir, Senhor, hoje tem sido um empecilho para que eu não venha produzir, ó Pai. Então, em nome de Jesus, hoje, Senhor, eu escolho matar tudo isso, Deus. Porque hoje eu entendi que eu fui gerado em Jesus Cristo para gerar frutos que permaneçam. Abençoa a sua igreja, Deus. Abençoa o seu povo, Senhor. E que cada fruto aqui presente nessa manhã, Deus, cada um que entendeu a sua palavra, Deus, possa sair, plantar, ver gerar, cuidar, discipular, para que outras vidas também possam seguir em Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.